Salve, salve nação, Razão Tricolor no ar, chegando aqui para comentar nessa semana decisiva. Início de semana decisiva de Copa do Brasil, valendo vaga nas quartas de final. CRB e Fortaleza em Maceió, Fortaleza com vantagem. Ligado, esperto, para que a gente possa avançar nessa competição tão importante, tão fundamental. Claro que teremos que fazer algumas considerações e algumas reflexões da rodada passada, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, para que possamos tirar algumas lições e alguns aprendizados, até mesmo para a continuidade da temporada, que tem essas oitavas de final da Copa do Brasil e tem mais outras rodadas. São 38 rodadas. Cada jogo é uma rodada só. Cada jogo no Brasileiro vale 3 pontos. Então, já fica o convite para tu deixar o teu comentário, deixar aí o teu sentimento, falar aí da tua expectativa, o que tu acha importante para o jogo de quarta-feira e também se inscrever aqui no canal. Dá essa moral, se inscreve no canal para a gente continuar esse trabalho aí a todo vapor, tá bom? Depois da vinheta a gente começa. Oh, meu amado tricolor, você é minha razão, você é minha paixão. Bom, vamos lá, meus amigos, vamos lá. Vamos aqui para algumas considerações da 14ª rodada. Fortaleza perdeu um jogo. Essa é a primeira consideração. Fortaleza perdeu um jogo e a perda deve ser considerada como sendo só de um jogo, meus amigos. Não adianta aqui fazer terra arrasada e prolongar a derrota de um jogo. Fortaleza perdeu um jogo, assim como perdeu para o Atlético Paranaense e para o Flamengo, né? E, curiosamente, eram confrontos fora de casa. Esse jogo também era um jogo capitulado como fora de casa, tanto que a Arena Castelão estava lá com as cores do adversário. Então, meus amigos, não é o fim do mundo e a gente não pode prolongar a derrota, até porque a gente tem um confronto importantíssimo, fundamental. Nós temos somente 16 equipes disputando essa competição e o Fortaleza é uma delas na Copa do Brasil. Fortaleza largou com a vantagem, então não adianta prolongar desespero, sofrimento, dor. É ter maturidade, é ter serenidade, cabeça erguida e para o próximo desafio. É assim que as coisas têm que ser encaradas, ainda mais quando, se a gente parar para pensar, pare para pensar racionalmente, Fortaleza era senhor absoluto do jogo, Fortaleza com intensidade, com a produção muito boa, Fortaleza pilhado, ligado, Fortaleza abre o marcador, começa ganhando e aí, claro, depois vem a parte que nós necessitaremos do aprendizado. Fortaleza senhor do jogo, Ceará completamente dominado e aí o Fortaleza leva um gol que tudo bem que conta com falhas individuais, mas conta com falha individual de mais de um jogador, né? E mostra como é importante estar ligado, não adianta entrar pilhado, fazer 30, 35 minutos de intensidade absurda e cochilar. Não pode ter cochilo, o cochilo pode ser fatal. Aquele cochilo de ontem do primeiro tempo, ele colocou o Ceará no jogo. Porque se virasse o primeiro tempo 1-0, eles voltariam para o segundo tempo até de certo modo desesperados, né? Porque não produziram, e não produziram mesmo, acharam aquele gol em falhas individuais nossas. Tivemos aquelas falhas nossas individuais e eles acharam aquele gol e aquele gol mudou a história do jogo, porque o Ceará era um time que estava ali dominado. Então a gente precisa, primeira lição, ficar ligado o tempo todo, não pode desligar. Sabe uma reflexão interessante? O Fortaleza já passou por apagão nesse campeonato, nas duas derrotas, mas foi apagão nos 15 primeiros minutos. Aí ficou aquela coisa, a síndrome dos 15 primeiros minutos, né? Em duas derrotas. Agora o Fortaleza, em 2 jogos seguidos, começou muito bem, com muita intensidade, sem dar chance ao adversário, CRB e Ceará. E aí, de repente, dá um apagão, dá um cochilo. No caso do Ceará, um cochilo ainda maior, porque tivemos falhas individuais mais destacadas. E aí, tudo pode ir por água abaixo. Então, o alerta que fica não pode desligar 1 minuto sequer, não pode desligar 1 segundo, é foco, é ligado o tempo todo, Essa é a primeira lição. A segunda lição que fica, eu já falei depois do jogo do CRB, o Fortaleza é um time
que consegue produzir muito, e é difícil produzir, é muito difícil. O Fortaleza produz muito, só que o Fortaleza tem que aprimorar essa letalidade, o Fortaleza tem que aprimorar a eficiência. Dados estatísticos, o Fortaleza é quem mais cria chances de gol, Fortaleza consegue envolver e dominar, mas precisa concretizar isso em gol. Fortaleza precisa aprimorar essa questão, tá? E, por um lado, devemos pensar, que bom que isso aconteceu num jogo que não era eliminatório, né? Esse apagão maior, né? Essas falhas individuais maiores. O primeiro gol, o segundo gol também, né? Uma lambança ali, a bola vai e volta, e pingada e rebatida, e ninguém tira a bola. E aí o terceiro gol já tá na conta já do fim do jogo, aquele desespero, jogo acabando, o negócio tinha ido por água abaixo, um jogo que era para ser ganho pelo Fortaleza. Então, aí esse aí vai na conta do embalo mesmo, não tem muito o que considerar. Mas os dois primeiros gols são gols que não podem acontecer. E se chegarmos lá em Maceió, se chegarmos no jogo contra o CRB ligados, focados, acesos o tempo todo, terá servido de alguma coisa essa derrota de ontem. Terá servido de lição, de aprendizado. E, pessoal, vejam a que ponto o Fortaleza chegou. Olha que interessante. Ontem, depois do jogo, parecia conquista de campeonato. Ganhar do Fortaleza hoje é uma comemoração apoteótica, é o apogeu de uma equipe ganhar do Lion, ganhar do temido, do produtivo Lion, é um motivo de comemoração absurda. E repito, essa derrota de ontem, a vitória do nosso adversário, a vitória do Ceará, parabéns pelos 3 pontos, a vitória do Ceará passou por uma série de fatores, né? Não é um fator só, é uma série de situações. Primeiro, a gente não ter concretizado as chances, né? Ou o domínio, pelo menos, de jogo em gol. A gente não ter feito essas conversões. Até mesmo quando estava 1-1, aquela jogada do David, o David bateu ali de frente pro Richard pegou muito bem, o goleiro deles foi muito bem, mas a gente precisa converter, então a gente não ter convertido, né? Segundo lugar, as nossas falhas individuais e aí um pouco do acaso, porque aquela jogada ali, quem que diria que aquilo ali sairia gol? Foi uma surpresa para eles mesmos. E aquilo ali, como eu disse, mudou o curso do jogo, né? Colocou o Ceará de volta no jogo, o que não era o destino natural daquela partida pela produção, pela intensidade que a gente colocava. Mas acontecerão situações adversas, teremos derrotas, mas o importante é ter a cabeça no lugar, ter o equilíbrio psicológico, como a gente teve para superar a síndrome dos 15 primeiros minutos nas 2 primeiras derrotas. E agora, em 2 jogos, aquele apagão, depois de muita intensidade, depois de entrar muito ligado, para não acontecer os 15 primeiros minutos, a gente desligar um pouquinho ali no fim do primeiro tempo. Então agora, vamos trabalhar a síndrome do fim do primeiro tempo. E já ficar ligado para a síndrome do segundo tempo para não acontecer, tá bom? Foco, meus amigos, focos, cabeça erguida, altivo, aguerrido, vibrante e forte. Tem decisão quarta-feira, não tem tempo de lamentação. Pra cima, Leão, bora razão, com muita paixão, com muita emoção, tamo junto.